Fala aí pessoal, iniciando aqui mais um vídeo de fechamento de mais um macro assunto da nossa relação de conteúdos. Sou o Victor Machado e para o vídeo de hoje nós vamos falar sobre o controle de caixa e sobre o fluxo de caixa. Assuntos extremamente essenciais dentro de uma empresa, independente do tamanho ou do porte que ela tenha. Com relação ao controle de caixa, ele vai permitir que você acompanhe diariamente as entradas e saídas de dinheiro na sua empresa. Assim, você poderá saber o quanto está recebendo e para onde está indo o dinheiro do caixa diariamente. Ao realizarmos uma listagem das entradas e saídas e se alimentarmos ela com seus respectivos valores, considerando os saldos iniciais e finais do caixa ao longo dos dias, semanas e até mesmo anos, teremos o que chamamos de controle do fluxo de caixa, permitindo a visualização dos descompassos que podem ocorrer entre as receitas e os gastos, ou seja, os períodos em que os gastos são superiores às receitas e vice-versa. Normalmente, o prazo de pagamento das compras na empresa são menores que os prazos de recebimento das vendas. E ao vender um item, você precisa se preocupar em repor ele. E isso vai gerar uma conta a pagar, certo? Em geral, você vai pagar a mercadoria antes de receber a sua venda. Se você vender muito, você também vai gerar mais contas a pagar e também mais contas a receber, certo? E se você não tiver dinheiro para bancar o ciclo de caixa, ou seja, esse tempo entre o pagamento do fornecedor e o recebimento do cliente, você terá que recorrer a ajudas externas, como por exemplo algum empréstimo. Entendendo isso, fica fácil saber que você deve programar as suas compras de acordo com a sua disponibilidade financeira e também de acordo com seus recebimentos futuros. Existem duas modalidades de se controlar o fluxo de caixa, pelo método direto e pelo método indireto. A principal diferença entre elas é que o método indireto parte do lucro líquido, que sofre alguns ajustes, e o método direto contempla objetivamente as movimentações operacionais de entrada e saída de recursos dentro da empresa. Vou mostrar aqui para vocês, na minha tela, dois exemplos de planilhas, uma de fluxo de caixa pelo método direto e outra pelo método indireto. Acompanhem aqui. Bom, nós temos aqui então uma planilha com o fluxo de caixa pelo método direto, aonde, como eu havia dito anteriormente, é necessário que seja feita uma lista contemplando todas as entradas e saídas de recursos da sua empresa. Aqui eu coloquei a título de exemplo, previsão de recebimento de vendas como entrada, contas a receber de algum serviço prestado e aqui um espaço para outros recebimentos, gerando então um total de entradas. E abaixo a relação de saídas, fornecedores, folha de pagamento, INSS a recolher, retirada de alguns sócios, aluguel, energia elétrica, telefone, que vai me gerar então um total de saídas do período. Aonde eu vou confrontar abaixo as entradas menos as saídas, considerar algum saldo anterior que possa ter e gerar então um saldo acumulado. Contemplando ainda a necessidade de algum empréstimo, vai me gerar um saldo final do período. Este saldo final do período vai ser o saldo anterior do período seguinte. A título de exemplo, vou colocar aqui alguns valores. 10 mil de recebimento de vendas, vai me gerar então o meu total de entradas. Prestação de serviço, R$2.000, 12 mil. Pagamento de fornecedores, R$6.000. Aluguel, 1.500. Tá? O que ocorreu então? Me gerou um total de entradas de 12 mil, um total de saídas de 7.500 e comparação de entradas e saídas, um saldo de 4.500. Saldo anterior, no período passado, vamos dizer que eu tivesse R$3.000, tá? Um saldo acumulado então de R$7.500. Não teve necessidade de empréstimos, saldo final 7.500. Notem que esse saldo final já foi transportado aqui para o outro período a 7.500. Então, para o outro período, nós tivemos, então, vamos imaginar, 12 mil de previsão de recebimento de vendas, 1.500 de prestação de serviço, um total de entradas de 13.500. Fornecedores, R$8.000 e vamos continuar, então, pagando 1.500 de aluguel. Notem, então, que eu vou ter um total de entradas de 13.500, total de saída de 9.500, entradas menos saída, R$4.000.
contemplando um saldo anterior de 7.500 do período de janeiro, vai me gerar um saldo acumulado de caixa de 11.500. Não captei nenhum empréstimo, saldo final de 11.500. Certo? A lógica se estende para os demais períodos. Aqui nós temos então um controle mensal de entradas e saídas de caixa pelo método direto. Certo, pessoal? Ao lado aqui, nós temos o fluxo de caixa pelo método indireto, tá? Aonde ele vai organizar as entradas e saídas de dinheiro na empresa em 3 níveis, certo? Nível de caixa líquido de atividades operacionais, caixa líquido das atividades de investimento e caixa líquido das atividades de financiamento. Tá? Essa demonstração pelo método indireto é um pouco mais complexa, certo? Porque ela exige um acompanhamento de outras 2 demonstrações contábeis, sendo elas o balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado do exercício, o conhecido DRE, tá? Onde ele vai pegar o lucro líquido do exercício, lá do DRE, fazer alguns ajustes de depreciação e amortização, ele vai devolver ao lucro líquido, certo? A título de ajuste, o que foi registrado de depreciação e amortização e, por exemplo, aqui resultado de equivalência patrimonial, por serem movimentos que não afetam, propriamente dito, o caixa. Tá? E aqui abaixo ele vai, então, comparar as entradas e saídas, certo? As movimentações ocorridas nas contas patrimoniais. Aqui eu coloquei 2 da parte de ativos, clientes e estoques, e aqui fornecedores, obrigações trabalhistas e obrigações fiscais. Poderiam ser mais as variações nos ativos e passivos, que vai gerar então o meu caixa líquido das atividades operacionais. Abaixo, no próximo nível, nós vamos ter então as variações ocorridas nos investimentos realizáveis no longo prazo. Variações no investimento, variações imobilizadas, se eu vendi ou se eu tive aquisição de algum imobilizado, e a variação no meu intangível. Certo? Isso vai me gerar então o caixa líquido das atividades de investimento. E abaixo nós vamos ter então o caixa líquido das atividades de financiamento, que vai ser o quê? A variação da conta empréstimo bancário, se eu paguei empréstimo, se saiu dinheiro do meu caixa para amortização, para o pagamento de empréstimos, ou se entrou dinheiro no meu caixa pela contratação de novos empréstimos, tá? Ou pela aqui integralização de capital, se o sócio foi lá e colocou dinheiro na empresa. Bom, obtido então o caixa líquido desses três níveis de atividade, eu vou ter então aumento ou redução no meu fluxo de caixa do exercício. Esse aumento ou essa redução vai ter que ser igual à variação das minhas contas caixa equivalentes. E aqui contas caixa equivalentes se entende pela conta caixa, onde tem o dinheiro propriamente dito, em espécie, a conta bancos e a conta de aplicações financeiras. Tá? Então, confrontando o saldo que eu tinha no início do período com o saldo no final do período, então eu vou ter um aumento ou redução de caixa que vai ter que ser igual ao meu aumento ou redução do fluxo de caixa do exercício, contemplado nesses três níveis de atividade. Certo, pessoal? Por ser, então, uma demonstração mais complexa, tá? E exige a explanação daí de outras 2 demonstrações contábeis, eu não vou colocar números aqui para vocês. Foi mais a título de visualização de como é que funciona este método de controle do fluxo de caixa. A ideia aqui era mostrar para vocês, em especial, o fluxo de caixa pelo método direto. Certo, pessoal? E assim terminamos mais um macroassunto aqui do nosso canal. Esse foi o nível operacional. O próximo macroassunto vai ser o nível de aprendizado, no qual eu vou trazer para expor para vocês uma parte mais conceitual, certo? Quero agradecer aqui pela atenção de vocês e dizer que eu espero de verdade estar ajudando a todos com essas breves orientações que eu estou divulgando por aqui. Se estiver gostando dos nossos vídeos, conto com o seu like e com a sua inscrição aqui no canal, caso ainda não seja um inscrito. Um forte abraço e até o próximo vídeo.